Olá a todos, eu sou Igor Mairink, criador do blog Interocitro, e hoje eu vim para falar de O Espetacular Homem-Aranha 2, A Ameaça de Electro. Bom, primeiramente para falar desse filme, eu tenho que dizer que o filme é muito bom. É uma aventura que faz jus ao personagem, né, do Homem-Aranha, faz jus às aventuras dele no cinema já feitas até então, mas para por aí. Ela não é, como alguns dizem, e de forma exacerbada e de forma ah, muito convincente para eles, que é o melhor filme do Homem-Aranha. Não é. Eu assisti o filme ontem e quando eu saí do cinema eu me lembrei que em 2004, né, há 10 anos atrás, eu saindo do mesmo cinema de uma sessão do Homem-Aranha 2, do Sam Raimi, eu pensei assim, esse é o melhor filme de super-heróis de todos os tempos. Realmente, na minha cabeça, na minha impressão, era o melhor filme feito até então. Essa é, esse pensamento ficou na minha cabeça, ficou na minha vida até 2012, quando eu assisti Os Vingadores. Ou seja, Os Vingadores superou o Homem-Aranha 2 como o melhor filme de super-heróis, na minha opinião, e acredito que na de muitas pessoas, porque realmente, como evento cinematográfico e de adaptação de histórias em quadrinhos, Os Vingadores é imbatível até agora. Então, para passar esse filme, eu acredito que vai levar muito tempo, assim como para passar o Homem-Aranha 2. Mas falando aqui do filme do Mark Webb, eu estou aqui com a crítica, né, que eu escrevi no blog Interocitro, interocitro.wordpress.com, blog que eu criei e que eu escrevo. E eu digo, né, nessa crítica, e é a minha opinião, que o filme tem muita ação, que o filme tem bons efeitos especiais, tem uma boa história, tem bons personagens. O Webb, ele tem essa capacidade de construir bons diálogos e bons personagens nos seus filmes. À de vista o próprio Homem-Aranha, o primeiro e o melhor de todos os filmes dele, que é um dos melhores de todos os tempos, que é o 500 Dias com Ela. O filme ele se, ele se prende, né, fazendo uma brincadeira, numa teia, com alguns pontos de vista diferentes. Primeiro, é, a questão do que é uma questão que foi trabalhada no filme anterior e que é mais desenvolvida nesse filme, que é sobre os pais, o passado dos pais do Peter, né, a Mary e o Richard Parker, que desenvolveram projetos na Oscorp, que é a empresa do Norman Osborn, projetos científicos bastante importantes, até com aquele intuito de tentar encontrar uma cura para o Norman Osborn, que estava sofrendo de uma doença terminal. E esse passado, essas descobertas científicas, acabam que geram a fuga, né, dos pais do Peter. Eles tentam se esconder porque esses segredos podem cair em mãos erradas e criar realmente algo terrível. O problema nessa questão que eles estão explorando dos pais do Peter é justamente tirar o conceito inicial e original do Stan Lee e do Steve Ditko, que é o acaso, né, a fatalidade, a tragédia, que criam o super-herói e dá a ele a necessidade e a responsabilidade de lutar contra o mal. Todos sabemos que o Homem-Aranha foi criado de forma acidental, né, quando a aranha radioativa o picou. E a tragédia pessoal dele, da morte do tio Ben, é que motivou essa luta que ele tem contra o mal, contra o crime. O problema, nesse filme e no filme anterior, o problema é esse, é algo que aconteceu lá atrás ser o catalisador para os eventos subsequentes. Isso acontece em muitos filmes, sobretudo em filmes de super-heróis. Para se criar uma franquia, para se criar um elemento de história contínuo, você dá um ponto inicial que remete aos outros. É aquela coisa de causa e efeito. Não é um acaso que vai dar possibilidade do futuro.
Isso me incomoda um pouco nesses filmes do Homem-Aranha, coisa que os filmes do Sam Raimi não tinham. E é muito mais próximo do conceito original do personagem. Mas aqui isso é uma mudança de história, isso é uma releitura, né? Incomoda para os fãs puristas, né, como eu. Mas não é tão agressivo. Mas tudo bem. Outro ponto que tem no filme são os vilões, a construção dos vilões, que são bons, são vilões interessantes, a começar pelo próprio Electro, né, do Jamie Foxx, que está no título do filme. Então ele é o vilão central, mas ele não é o vilão principal dessa história. Por quê? Porque ele sim, de certa forma, acontece um acidente e o transforma no que ele venha a se tornar. Lembra muito o próprio personagem, né, do Fox, antes de se tornar o vilão. Ele lembra muito o Edward Nygma do Jim Carrey no Batman Eternamente, que tem uma obsessão por certa pessoa. No caso aqui ele tem obsessão pelo Homem-Aranha, e como ele é uma pessoa problemática, uma pessoa fraca da cabeça, digamos assim, ele acaba se tornando obsessivo, né, pelo Homem-Aranha, e a motivação que faz com que ele vire de fã obsessivo a vilão do filme é muito rápida, é muito rasa. As motivações dos personagens nesse caso são muito rasas, não são tão aprofundadas não, então isso também é um ponto negativo no filme. O Rhino, do Paul Giamatti, aparece pouco no filme, ele é mais sugestivo do que importante na história. Ele é jogado de certa forma, mas vai ter uma importância, mas talvez para os próximos filmes, sem dar spoiler. Mas ele não tem motivação também não. Ele é um cara que, como o próprio Rhino, o Homem-Areia original, o Escorpião, talvez, são personagens assim maus, mas desinteressantes, fracassados na vida, que acabam ganhando uma oportunidade de serem alguém maior dentro dessa coisa de vilania. E finalmente o Harry Osborn, né, que é, no caso aqui é vivido pelo Leonardo DiCaprio. Não é o Leonardo DiCaprio emo, não. É o... Qual que é o nome da figura aqui, meu Deus? Eu vou achar aqui, não. É o Danny DeHaan. É um bom ator, ele é um personagem legal. E esse sim é o vilão do filme, porque ele é que vai motivar futuros acontecimentos do filme, futuras aparições que já são sugeridas até no próprio trailer. Então alguns personagens podem dar as caras, dar o ar da vez, né? Talvez. Será? Quem sabe? E ele vai motivar, tem um plano, ele tem uma motivação um pouco mais elevada para fazer com que ele seja realmente o vilão central, o vilão importante da história. A relação dele com o Peter é mostrada, mas não muito. Ela é mais sugerida no passado, mas ele tem uma reviravolta importante, muito pela relação do pai dele com o pai, e que vai fazer com que ele seja realmente a nêmesis do Homem-Aranha, né? Ele, ele não vai ser só mais um vilão, ele vai ser talvez a mente por trás de todas as vilanias que o Homem-Aranha enfrentar nos próximos filmes, que são 4 que estão propostos para serem feitos. O filme conta também com a presença de alguns outros personagens importantes do universo do Homem-Aranha, né? A Tia May, da Sally Field, lógico. Apesar de eu preferir a Rosemary Harris dos filmes do, do Raimi, a Sally Field, sempre boa atriz, mostra competência no personagem. Temos a Felicity Jones, que faz a Felicia, que é a Felicia Hardy, uma personagem importante que vai vir a se tornar nos quadrinhos a Gata Negra, que é uma heroína barra vilã do universo do Homem-Aranha, e alguns outros personagens, mas não tem o J. Jonah Jameson. Ele é sugerido, ele é citado, mas ele não aparece.
é um ponto negativo porque o J. Jonah Jameson é fundamental nas histórias do Homem-Aranha e seria um alívio cômico, né, pro filme. E finalmente o terceiro ponto que o filme foca é justamente a relação entre Peter Parker e a Gwen Stacy, da Emma Stone, que não é a minha atriz favorita no papel, mas ela consegue passar o encantamento da personagem e a força que ela precisa ter quando tem que ter. Essa relação de idas e vindas, né, porque o Peter é sempre assombrado pelo fantasma do passado do pai da Gwen, do Capitão Stacy, que fez com que o Peter prometesse que eles não se envolveriam para justamente não levar a tragédia para Gwen. Porque o Capitão Stacy, que morre no primeiro filme, acaba percebendo, antes de morrer, que o Homem-Aranha, né, o Peter Parker, é um condutor de tragédia, porque o dom que ele recebeu é acompanhado de uma maldição. E, para quem é fã de quadrinhos, sabe muito bem, isso já foi falado desde o primeiro filme, isso já foi falado antes, que algo iria acontecer, que provavelmente iria acontecer com a Gwen. Todo mundo sabe do que eu estou falando. Quem acompanha as histórias do Homem-Aranha sabe o que eu estou falando. Para quem não entendeu, busque Stan Lee, Jill Kane, Gwen Stacy, Homem-Aranha, que vai saber do que eu estou falando. Realmente acontece. E esse fato, que foi corajoso pelos produtores de mostrar, que foi uma coisa sugerida lá no primeiro filme do Sam Raimi, que tem uma cena que homenageia esse fato, mas que não é relevante dentro da história, faz com que mude totalmente o rumo do filme e talvez dê uma nova motivação para o Homem-Aranha, ainda que a motivação também essa mudança seja rasa também, a meu ver. Não tem a Mary Jane é Shailene Woodley, ela foi cortada do filme, as cenas dela foram cortadas, eu gostaria de ter visto a Mary Jane, infelizmente não teve, talvez mais pra frente eles coloquem a Mary Jane, não importa. Então, em linhas gerais, o Espetacular Homem-Aranha 2, A Ameaça de Electro, é um bom filme? É. É um filme digno do Homem-Aranha? É. É o melhor filme do Homem-Aranha? Não. Melhor que esse? Com certeza não. Melhor que esse? Mas nunca. Realmente não. Não tem como. Melhor que esse? Talvez. O que importa é que é um bom filme do Homem-Aranha, é superior ao primeiro filme do Mark Webb, mantém a franquia do Homem-Aranha viva, dá novas possibilidades, dá novos rumos, e acho que vai manter a franquia do Homem-Aranha na Sony por mais algum tempo. Felizmente para eles e infelizmente para o pessoal da Marvel, que, como eu escrevi na crítica, não vai ver tão cedo o Homem-Aranha trollando o Homem de Ferro ou atazanando o Hulk, né, nos Vingadores. Porque o Homem-Aranha, mesmo sendo questionado e comparado aos filmes do Sam Raimi, faz sucesso, traz dinheiro para a Sony. E isso faz com que o personagem não saia das mãos dos produtores da empresa. Se você gostou desse vídeo, dê um curtir, assine o canal do Interocitro no YouTube, acompanhe o blog interocitro.wordpress.com, o facebook.com/interocitro, entre em contato, participe das promoções e a gente se vê numa próxima oportunidade. Eu sou Igor Mairink, até mais.